Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 6, que trata da organização e execução dos serviços notariais e registrais. E a nossa missão aqui, olha, é desvendar a arquitetura invisível que sustenta boa parte da nossa vida em sociedade. Vamos falar sobre a estrutura que garante que a casa que você compra é realmente sua, que um contrato é válido, que a sua empresa de fato existe legalmente. Não é só burocracia, né? É a base da segurança jurídica de todo mundo. Pensar que hoje a gente vai seguir a jornada de um único documento. Pensa comigo. Uma escritura de compra e venda de um apartamento. Parece simples, né? Mas vamos descobrir que, para esse papel ter valor real, ele precisa passar por um labirinto de regras, princípios e guardiões. Então vamos desvendar esse caminho desde a caneta do tabelião até o cofre digital do registro, para entender o que protege o nosso patrimônio. Perfeito. E essa jornada começa com as regras do jogo, os princípios. Antes mesmo de falar das regras específicas dos cartórios, é fundamental lembrar que eles são um serviço público delegado. Isso significa que eles estão sujeitos às mesmas regras de toda a administração pública, que a gente resume no famoso LIMPE, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo, o básico de direito administrativo que todo mundo estuda. Mas o professor Lessa aponta que, nesse universo, alguns desses princípios têm um peso diferente, mais rigoroso. Qual seria o principal? Sem dúvida nenhuma, a legalidade estrita. Aqui a diferença é, olha, brutal. Para nós cidadãos comuns, a regra é: tudo que não é proibido é permitido. Certo. Para o tabelião ou registrador, a lógica é o inverso. Ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente manda ou autoriza. Não existe acho que posso ou faz sentido fazer assim. É um poder-dever totalmente vinculado à lei. Isso é uma amarra, mas também é uma proteção, imagino. Impede que cada cartório crie suas próprias regras. E sobre a eficiência? A gente ouve tanta reclamação de lentidão. Como esse princípio se aplica na prática? Então, ele se aplica como uma obrigação de qualidade e celeridade. Uma das maiores violações desse princípio é a famosa nota de devolução sem fundamento, sabe? Quando você leva um documento a registro e o cartório recusa por um motivo vago ou inventado, isso não é só um aborrecimento, é uma falha direta na prestação do serviço público. O serviço tem que andar e tem que andar certo. Ok, essas são as regras gerais do serviço público. Mas agora a gente entra no DNA específico da atividade, nos princípios técnicos que o professor Lessa detalha. O primeiro parece até contraintuitivo, o princípio da rogação, a ideia de que o cartório é inerte. Exatamente. Em regra, o cartório não age por conta própria. Ele é como um motor que só liga quando alguém gira a chave. Ele precisa ser provocado, rogado por um interessado. Ele não sai pela rua procurando casamentos para registrar ou testamentos para lavrar. Espera aí. Mas isso não parece uma contradição? Se a regra é que o cartório é inerte, como pode haver situações em que ele é obrigado a agir sozinho? Isso não abre uma brecha perigosa ou, sei lá, confusa? A inércia é a regra, mas existem exceções muito claras, previstas em lei, para proteger o próprio sistema. A primeira é a obrigação de fazer certas anotações e averbações de ofício. Por exemplo, se o registrador civil recebe uma sentença de divórcio, ele não apenas averba o divórcio, mas ele é obrigado a comunicar ao cartório onde foi feito o casamento para que a anotação seja feita lá também. Assim, mantém os registros consistentes, entende? A segunda seção é a correção de erro material evidente. Se na matrícula de um imóvel está escrito Rua Boa Vista com S e o nome correto é com Z, e isso é óbvio, o oficial não só pode, como deve, corrigir por conta própria. Seria absurdo exigir um processo judicial para corrigir um erro de digitação. Entendi. A inércia não pode servir de desculpa para inconsistência ou para o erro. Faz todo sentido. Agora, vamos para um tema que sempre gera dúvida. A geografia. Eu moro em São Paulo.
Posso contratar um tabelião do Rio de Janeiro, que talvez cobre mais barato, para fazer a escritura do meu apartamento aqui em São Paulo? Existe uma fronteira invisível para esses serviços? Essa é a pergunta de ouro para entender o princípio da territorialidade. E a resposta, para atos físicos, é um sonoro não. A licença do tabelião ou do registrador vale apenas para a cidade ou região onde ele passou no concurso. É como um médico licenciado para atuar apenas em um estado. O tabelião do Rio não pode pegar um avião, vir a São Paulo e colher sua assinatura aqui. Se fizesse isso, o ato seria nulo e ele responderia a um processo disciplinar grave. Mas e no mundo digital? Hoje a gente faz reunião com gente do outro lado do mundo. Essa fronteira ainda faz sentido? E aí você tocou no ponto da grande revolução, que o professor Lessa destaca como essencial. A Lei 14.382, que criou o SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, e as normas do CNJ, como o provimento 149, flexibilizaram isso para os atos eletrônicos. Hoje, pela plataforma do e-notariado, você pode, sim, escolher um tabelião de outra cidade para lavrar sua escritura eletronicamente, desde que a escolha esteja vinculada ou ao seu domicílio ou ao local do imóvel. A tecnologia redesenhou essa fronteira, mas com novas regras de competência, tá? Isso muda completamente o jogo. Ok, com a territorialidade mais clara. Vamos passar pelos outros princípios que formam essa espinha dorsal? O da publicidade. A regra de ouro é: tudo que está no cartório é público. E existe um motivo poderoso para isso. A publicidade cria o que os juristas chamam de efeito erga omnes. Em bom português, significa que o seu direito vale contra o mundo inteiro. Ninguém pode comprar seu apartamento e depois alegar: "Ah, eu não sabia que era seu". O registro está lá, aberto para quem quiser ver. E essa transparência é a maior proteção que a sua propriedade pode ter. O sigilo é exceção absoluta, só para casos como dados sensíveis protegidos pela LGPD ou processos em segredo de justiça. Faz sentido. E o da prioridade? Parece uma corrida. E é exatamente isso. Quem protocola o documento primeiro no cartório ganha a preferência. No registro de imóveis, essa senha de chegada tem um nome técnico: prenotação. A data e a hora exatas do protocolo definem a ordem. Se duas pessoas aparecem com escrituras de venda do mesmo imóvel, quem prenotou primeiro, mesmo que por segundos, tem o direito de registrar. Isso me leva ao próximo princípio, o da continuidade. O que acontece se essa corrida for bagunçada? Aí o sistema trava. Pense na matrícula de um imóvel como o histórico médico de uma pessoa. Cada transação é um procedimento. O princípio da continuidade ou trato sucessivo garante que não haja um salto inexplicável nesse histórico. Você não pode registrar uma cirurgia cardíaca em 2024 se o paciente, segundo o prontuário, faleceu em 2020, né? Se na matrícula o imóvel pertence a João, só o João pode vender para Maria. Se o Pedro aparecer com uma escritura querendo vender, o registrador vai barrar porque a corrente da propriedade foi quebrada. Sem esse princípio, seria o caos. Sua escritura poderia não valer nada. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Faz sentido. Mas de que adianta uma corrente forte se os elos são de um material indefinido? E se a matrícula diz apenas uma casa no centro, pertencente a José da Silva? Que casa? Que José? Perfeito. Para resolver isso, precisamos do último grande princípio, o da especialidade, que age como o DNA do registro. Ele tem duas faces, a objetiva e a subjetiva. A especialidade objetiva exige que o imóvel seja descrito com precisão cirúrgica, medidas, limites, confrontantes, endereço completo, chega de terreno nos fundos. Já a especialidade subjetiva exige a mesma precisão para as pessoas. Nome completo, RG, CPF, estado civil, profissão. Sem essa identificação perfeita, o registro não acontece, porque a segurança jurídica se baseia na certeza, não na adivinhação. Certo. Agora as regras do jogo estão muito mais claras. Voltando à jornada da nossa escritura, já entendemos os princípios. Agora, quem são os jogadores? O professor Lessa organiza isso em competência material, o que fazer, e territorial, o onde fazer. Vamos começar pelo o quê.
Qual a diferença fundamental entre, por exemplo, um tabelião de notas e um registrador de imóveis? Essa é a distinção mais importante. Eu gosto da analogia da construção civil. O tabelião de notas é o arquiteto. Ele ouve as partes, entende o que elas querem comprar, vender, doar, fazer um testamento e desenha a planta jurídica do negócio, que é a escritura pública. Ele formaliza a vontade das partes. Já o registrador de imóveis, ele é o engenheiro de fundações. Ele pega essa planta do arquiteto, analisa, verifica se ela segue todas as regras, os princípios que a gente acabou de ver, e se estiver tudo certo, ele constrói o direito na base sólida do sistema, que é a matrícula do imóvel. Um cria o título, o outro efetiva o direito. Ótima analogia. E os outros profissionais desse sistema? Onde eles entram? Seguindo a lógica, temos o tabelião de protesto, que é o oficial de cobranças do sistema. Ele formaliza e dá publicidade a dívidas não pagas. O Registro Civil das Pessoas Naturais, o RCPN, é o biógrafo oficial da nossa vida. Registra nascimento, casamento, óbito. O Registro Civil das Pessoas Jurídicas, RCPJ, é o cartório que dá vida a associações, fundações, igrejas. E, por fim, o Registro de Títulos e Documentos, o RTD. Ah, o RTD. O professor Lessa chama de gaveta residual. Como a gente pode visualizar isso melhor? Pense no sistema de registros como uma estante de livros muito organizada. Você tem a prateleira de imóveis, a de histórico de vida das pessoas, a de empresas. Mas e aquele documento importante que não se encaixa em nenhuma delas? Como a letra de uma música que você compôs, um contrato de garantia de um carro ou uma notificação que você precisa enviar com prova de entrega. Você não pode simplesmente deixar solto, né? O RTD é a caixa de diversos dessa estante. É o lugar oficial para guardar e dar publicidade a tudo o que importa, mas que não tem uma prateleira própria. Isso garante que não se perca e que todos saibam que existe. Brilhante. Agora que sabemos o que, vamos ao onde. Já falamos da territorialidade, mas vamos aplicar. Para a nossa escritura de apartamento, temos liberdade de escolher o tabelião, mas para o registro do imóvel, não, certo? Exatamente. Para o tabelionato de notas, a regra é a livre escolha. Você escolhe o arquiteto de sua confiança em qualquer lugar do país, respeitando, claro, as regras do ato eletrônico que já vimos. Mas para o registro de imóveis, a competência é absoluta. O engenheiro tem que ser o do local da obra. A regra é o situs rei, ou seja, onde o imóvel está, o registro ficará. Para o protesto, a regra geral é o domicílio do devedor. E no registro civil, há regras específicas para cada ato, geralmente ligadas ao local do fato ou à residência das pessoas. Certo. Nossa escritura foi lavrada e agora está no registro de imóveis competente. Como essa informação é guardada? Como esse tesouro de informações é organizado e protegido para sempre? Aí entramos na gestão documental. Antigamente, eram enormes livros encadernados. Hoje, a regra é o sistema eletrônico. Mas a lógica de segurança permanece, sabe? Uma das medidas mais importantes e que cai em prova é o encerramento diário do livro de protocolo. Todo santo dia, ao final do expediente, o sistema é travado e se faz um termo de encerramento. Isso é uma trava antifraude crucial para garantir que ninguém possa inserir um documento no passado e bagunçar a ordem de prioridade que falamos. Mas e o risco de desastres? Se o servidor do cartório pifa, ou pior, o prédio pega fogo, todo o histórico de propriedades da cidade desaparece. Essa é a grande preocupação da era digital. E a resposta para isso é o que o professor Lessa chama de regra de ouro do backup estabelecida pelo provimento 74 do CNJ. Não é um backup simples, é uma exigência tripla, uma redundância paranoica e necessária. Primeiro, cópias de segurança devem ser feitas no mínimo a cada 24 horas. Segundo, uma dessas cópias tem que estar em uma mídia física guardada fora do cartório. Pense num HD externo na casa do oficial ou num cofre de banco. E terceiro, é obrigatório ter também uma cópia em nuvem criptografada. Com essa trinca de segurança, a chance de perda de dados é praticamente zero. Ufa, isso dá uma certa tranquilidade. Agora,
Vamos testar todo esse conhecimento. O professor Lessa mapeou algumas armadilhas clássicas da banca FGV. Vamos a um cenário? Ata notarial para uso capião de um imóvel. Eu posso ir a qualquer tabelionato do país para fazer? E aí está a pegadinha. A resposta, a vacina, como diz o professor, é um sonoro não. A regra geral para a maioria das atas notariais é a livre escolha. Mas a lei criou uma exceção específica para a uso capião. Para este ato, a competência do tabelião do município onde o imóvel está localizado. O motivo é lógico. A uso capião serve para provar a posse, um fato que exige que o tabelião vá ao local, verifique a situação, converse com vizinhos. É uma diligência de campo, entende? É diferente, por exemplo, da ata para adjudicação compulsória, que geralmente prova pagamento, um fato documental, e por isso mantém a regra da livre escolha. Excelente distinção. Segundo cenário, eu vendi meu apartamento para o João, o tabelião fez a escritura. Uma semana depois, eu me arrependo e vendo o mesmo apartamento para Maria. O tabelião pode se recusar a fazer essa segunda escritura, dizendo que o imóvel já foi vendido? De jeito nenhum. E essa é outra armadilha comum. A prioridade, como vimos, é um princípio do registro de imóveis, não do tabelionato. A função do tabelião é formalizar a vontade das partes. Se você declara que quer vender para Maria, ele vai formalizar. Ele pode e deve alertar sobre as consequências, mas não pode se negar. Ele pode lavrar 10 escrituras de venda do mesmo imóvel. Quem vai ser o dono? Quem chegar primeiro ao registro de imóveis e prenotar. Que confusão. Terceira pegadinha. Sobre registro civil. O registro de um filho que nasceu fora do casamento é um ato secreto para proteger a criança. Não. O ato do registro em si é público como todos os outros. O que a lei proíbe para combater a discriminação é que a certidão que se emite contenha qualquer informação sobre a origem da filiação. O registro no livro é público, mas o documento que circula no mundo exterior é filtrado para não carregar preconceito. Quarto cenário. A famosa gratuidade do registro civil. Isso significa que eu posso casar, registrar meus filhos e tirar todas as certidões que eu quiser de graça. Seria bom, mas não. A gratuidade que é universal, ou seja, para todo mundo, rico ou pobre, é somente para o registro de nascimento, o registro de óbito e a emissão da primeira via da certidão de cada um deles. Casamento, por exemplo, só é gratuito para quem se declara pobre na forma da lei. Outras certidões são pagas. E a última, sobre os sistemas. Um cartório pode usar livros de papel para registros antigos e um sistema eletrônico para os novos. Pode ter esse sistema híbrido? Sim, pode. Estamos exatamente no período de transição. O provimento 149 do CNJ prevê e regula essa coexistência, desde que, obviamente, a segurança e a comunicação entre os sistemas sejam garantidas. Certo, foi uma jornada em tanto. Para fixar, vamos a um resumo rápido dos pontos-chave. Vamos lá. Rogação. O cartório é inerte, a não ser que a lei mande ele agir. Territorialidade. O campo de jogo de cada um é limitado, com a flexibilização dos atos eletrônicos. Prioridade. Quem chega primeiro, registra primeiro. Continuidade. A história do imóvel não pode ter buracos. E especialidade. Tudo e todos precisam de um RG perfeito. E a gestão, o acervo é um tesouro público e o backup é a regra da tripla segurança. 24 horas, fora do cartório e na nuvem. E tudo isso nos leva ao que o professor Lessa chama de a Golden Rule da era digital. Quem não está no SERP, não está no mundo jurídico. Isso significa que hoje o sistema é integrado. O tabelião não entrega mais um papel para a pessoa levar ao registro. Ele gera um extrato eletrônico e envia direto para o registrador de imóveis pelo sistema. Essa comunicação instantânea não é só agilidade,
É a maior camada de segurança já criada para o sistema, eliminando fraudes e perdas no meio do caminho. É a organização e a tecnologia a serviço do direito de todos. Fantástico. Exatamente. E isso nos deixa com uma provocação final inspirada no próprio caderno. O material diz que a qualificação registral, essa análise que o oficial faz do documento, pode ser auxiliada por inteligência artificial, mas a responsabilidade final é sempre do ser humano. Isso nos leva a uma questão para o futuro. A essência dessa função é uma análise puramente técnica, de bate ou não bate com a lei, que uma máquina poderia replicar. Ou existe um elemento de juízo de valor, de ponderação sobre as consequências sociais de um registro que é unicamente humano, onde termina a técnica e começa a prudência. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!